Sou eu, o jornalista Carlos Conce, aqui na CBN Maceió, voltando com o Condomínio em Foco aqui na CBN. E eu quero ouvir agora meu amigo Pedro Erlon, ele que é síndico profissional, expert quando o assunto é a área condominial. Só lembrando, Carlos, todas as terças de 15 às 16 horas, Condomínio em Foco na CBN. Bem, falando muito de tecnologia, estamos aqui com um especialista, né, o Washington, e queria ver o seguinte, esse link da tecnologia com a mão de obra, né, com o ser humano. O ser humano, a mão de obra na área condominial, está acompanhando, Washington, toda essa evolução, toda essa tecnologia que está sendo embarcada nos condomínios e na gestão? Perfeito, Pedro. É justamente uma condução, é uma transformação. Eu sempre falo para os nossos clientes, né, quando fechamos um contrato, é uma reunião de onboarding onde deixamos claro, nós vamos caminhar juntos e trilhar juntos até chegar ao 100% do digital. E envolve realmente um treinamento para o síndico, a parte de prestação de contas digital. Nós nos reunimos com os conselheiros para dar todo o treinamento a eles para utilizar as ferramentas. Então, enquanto eles não têm segurança na prestação de contas digital, entregamos o híbrido, né, até a gente fazer essa conversão para o 100% digital. Porém, ela em papel a gente já não disponibiliza mais. Aos funcionários dos condomínios, também da mesma maneira, nós temos uma estrutura onde proporcionamos treinamento para os funcionários, treinamento para os supervisores, os gerentes ali do condomínio, para eles terem acesso aos sistemas e saberem utilizar todas as ferramentas. A questão de reservas, tudo que o condomínio precisa fazer. Na administradora, os treinamentos são regulares, né? Todos os treinamentos para que os nossos analistas sejam, de fato, consultores dos síndicos, porque o sistema, a tecnologia, sim, vai fazer o trabalho repetitivo, né? As conciliações diárias, e vamos ter sempre atrás do computador um analista especialista para ver, analisar todos os dados e dar a melhor consultoria aos síndicos. Perfeito. Tainara, essa questão da governança, né, que é um pouco mais, evidentemente, vai fazer, claro, conexão com a tecnologia, mas como é que você aplica conceitos de governança, transparência e ética na gestão de condomínios? Qual a importância disso? Como é que você está aplicando e como é que você vê o mercado atualmente trabalhando com esta área? É aquela questão, quem não acompanha, né, a tecnologia fica para trás. Então, tem que acompanhar, né, Tânia? Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né? Senão fica para trás realmente. E a gente vê, né, que hoje em dia a tecnologia ela está avançando bastante, as portarias elas estão indo para a parte híbrida ou remota. Perfeito. Também. E aí... Temos uma governança ativa realmente, temos uma governança de qualidade nos condomínios de Maceió, de Alagoas, Tainara, na sua opinião? O que é que você acha? A transparência, a ética, a gestão realmente ela é profissional? Quando você fala de governança, você fala da parte da gestão? Também. Ou da parte da governança? Porque assim, tem condomínios que a gente utiliza esse termo para a parte de governança, que é no meu caso desses de locação, sim, que é a gestão da propriedade em si. Perfeito. Que a gente chama essa parte de governança. Seria também isso? Perfeito. Como é que funciona? Vamos aproveitar, né, esse novo modelo importante. Você também administra condomínios na qual você faz a gestão da propriedade de terceiros? Não, eu especificamente não, mas existem muitas empresas hoje em dia que, principalmente voltada lá em Milagres, que fazem esse link. Geralmente são corretores, né, que viram a oportunidade de crescer nesse segmento, né? E fazem a questão tanto das manutenções preventivas das casas, porque é importante tanto ter esse conjunto de condomínio tendo essa manutenção, como as casas também, principalmente, sim, na alta temporada, que na alta temporada acontece, parece que é quando acontece tudo, é a boia que trava, e aí liga para o síndico, mas síndico, estou sem água, a gente corre atrás, mas está tudo normal. Então, hoje em dia, existem empresas específicas para fazer essa governança da casa, tanto do check-in e dos check-outs, né, como da parte de manutenção em si, cuidar da parte de lavanderia e tudo mais. Mas esse fluxo, né, aproveitando aí essa experiência da nossa síndica, Tainara, esse grande fluxo de pessoas estranhas ao condomínio, né, não são condôminos, eles não residem. Como é que fica o controle
né, da entrada e saída de tantas pessoas alheias ali ao convívio do condomínio. É muito importante aquela parte, né, que a gente falou do treinamento dos porteiros, né? Então, a gente sempre está ali de perto, fazendo esse acompanhamento, fazendo esses treinamentos. A gente faz uma diferenciação, né, de quem é condômino e quem é hóspede, que a gente chama por hóspedes. A gente usa pulseirinhas diferenciadas para fazer essa diferenciação. A maioria dos condomínios, eles têm, por exemplo, na academia, é a facial, então apenas os proprietários têm acesso, e a gente faz essa diferenciação entre condômino para o porteiro, né, ter essa ajuda ao diferenciar quem é condômino e quem é muito hóspede. mais trabalhoso, né, Carlos? Muito mais trabalhoso. A gente falou aqui de invasões de condomínio, Sim. imagina um fluxo desse. Exatamente. É uma espécie de hotelaria em condomínio, né? Justamente. Então, a base é essa aí, tem que ter realmente esse cuidado. Ainda bem que há métodos para isso, que evidentemente são eficientes, são já trabalhados, são executados, e leva-se em posse para a questão condominial. Eu queria trazer um pouco, eu conversava com o Charles recentemente, o Charles, que é o diretor da Aço Bom Preço, que é o nosso patrocinador, e ele falava sobre a evolução ali da área de milagres, né? Daqui a pouco vamos para Sergipe, mas antes eu queria falar sobre a área de milagres, né? Como é que está crescendo aquela área, como é que está o mercado imobiliário e, evidentemente, de forma geral, para você dar uma ideia para a gente, como é que estão os condomínios, novas formas de condomínios que lá se encontram. Perfeito. Então, lá deu o boom, né? Vamos dizer, estourou nos últimos anos, principalmente depois do casamento do Whindersson Nunes, né? Que foi Lá em Milagres. Isso, foi ali que deu start real. Colocou Milagres no mapa. Exatamente. Porque antigamente, Milagres era aquela... Mais restrito, né? aquela região restrita que iam pessoas muito famosas na Muito época. famosos, pilotos, né? O Que pessoal tinham ia pra mais se casas, esconder. né? Tinham Isso. casas, faziam ali um retiro. Eu né? estava na pousada do Toque lá, dia Caralho. desses, e de repente baixou lá um helicóptero. Esse é um piloto e tal, estava de saída também e tal. Eu falei, tá bom demais o negócio. Tá. Isso já faz uns 5 anos, pelo menos. Ah, né? não, hoje Foi coisa da pandemia. helicópteros vêm e voltam Hoje, com famosos. Eu tenho perfeito. condomínios meus que recebem artistas globais também. E Perfeito. depois como eu falei, do casamento lá que teve, né? Na capela muito famosa de Maurício. Sim. A cidade, ela virou um chamariz das construtoras. Então, nós temos várias construtoras e todos os dias chegando mais E alto construtoras. padrão, né? São Alto construções de padrão. altíssimo padrão. O foco lá na região é justamente o alto padrão. Então, a cada semana a gente vê um lançamento de um condomínio. Inclusive, daqui para dezembro, que eu tenho conhecimento, vão ser entregues 16 condomínios. É muita 16 coisa. condomínios. É muita coisa. Conversava comigo Gaspar Breira, da Telesil, um abraço, Gaspar, e ele dizia, a Telesil está lá, fincou o pé e vai estar lá por muito mais tempo. Né? Um boom incrível, realmente um boom incrível. Perfeito. E como é que está Sergipe, né? Como é que estão os novos condomínios lá em Sergipe? Está numa visão agora mais mercadológica, certo, Austin? Como é que está a nossa grande Sergipe, terra do meu querido e saudoso João Alves Filho? Eu tive a oportunidade de atender o doutor João Alves, ele se preparava para o terceiro governo. Fomos atendê-lo lá para ele trabalhar os debates, né? A oratória com debates. Grande lá. estadista. Grande estadista, doutor João Alves. Grande estadista. Doutora Marisa Mainá também. Grande mulher, Tribunal de Justiça, fazendo um trabalho individual com ela. Enfim, com grandes líderes de Sergipe. Sergipe é uma terra querida e amada. Como é que está a questão condominial lá nesse estado maravilhoso, nosso vizinho, que é Sergipe, meu amigo Washington Moreira? Perfeito. O mercado condominial em Sergipe está bem aquecido, né? Realmente está bem bacana. Atuamos muito com implantação de condomínios novos. Temos praticamente aí 6 construtoras lá em Sergipe que implantam conosco. Então, desde a Assembleia de Patrimônio de Afetação, a primeira Assembleia, então tem condomínio aí que nem sabe que existe essa Assembleia, né? Antes da construção do condomínio, já acompanhamos os condomínios nesse momento. Então, a cada dia surgem condomínios novos, né? Sergipe não está diferente, está nessa mesma linha. Eu até falando com um colega lá em Sergipe justamente sobre isso, as oportunidades de negócio. Na analogia que condomínio de fato é uma empresa, eu perguntei para ele, né? Em vários segmentos a gente vê várias empresas fechando, né?
Eu perguntei, você já viu um condomínio fechar? Nem A pode, cada né? dia vai ter um novo. Pode até, por uma questão de falta de manutenção, cair, mas ele vai levantar novamente, né? Aham. Se não fizer todas as manutenções, ter algum tipo de problema. Agora, o CNPJ, uma empresa, condomínio, ele sempre é um mercado em constante crescimento. É o mercado que mais cresce e é um mercado também muito amplo, tá? Então, estamos atuando atentos a toda essa movimentação no mercado e o crescimento da expansão do mercado condominial sergipano. Pedro Erlon. Washington, voltando à tecnologia, né, as novidades tecnológicas aí do mercado, né? Se fala muito agora, está na moda, inteligência artificial. Perfeito. ChatGPT e por aí vai. Me diga, você já utiliza inteligência artificial na digital? Sim, não há como não utilizar. E Hoje, como é que você utiliza? Perfeito. A inteligência artificial, as IAs, elas já são integradas para a gente, por exemplo, o atendimento a condôminos, né? Eu tive um desafio, estava falando com a Tainara aqui no intervalo, fechamos alguns contratos, entre eles 2 condomínios, um com 1.011 unidades, um com 540 unidades. Então, 1.011 unidades. 1.011 E um síndico unidades. só. E um síndico só. Tá É uma certo. pequena cidade. Então, o desafio, né? Como que você atende, além da carteira de clientes que você já tem, além dos condôminos que você já tem, mais um crescimento desse. Perfeito. Através de tecnologia. Então, Perfeito. fizemos uma aquisição de um novo sistema baseado em IA, onde o atendimento agora é 24 horas. O condômino ele não precisa mais falar com um humano para o atendimento básico. Sim. Uma segunda via de boleto, uma CND, Claro. uma atualização cadastral. Então, os síndicos, quando entram em contato conosco, né, para publicar um comunicado, uma informação lá dentro do portal, o nosso sistema já é integrado com a IA, onde informamos apenas o tema lá do comunicado que o síndico quer, é um comando e o nosso sistema ele cria o comunicado e todos os síndicos acham realmente perfeito. Uma vez ou outra precisa de algum ajuste apenas, mas sem uma inteligência artificial realmente é humanamente impossível administrar uma carteira grande de clientes. Será que teremos um dia uma assembleia 100% virtual e ela sendo presidida ou comandada por uma inteligência artificial? Será que vai acontecer isso ainda? Não duvido. Não duvido. É Não possível, duvido. é possível. O Washington será o primeiro? É possível. Já existem alguns experimentos, o mordomo virtual, o personal trainer virtual. Sim. Então, assim, isso eu não duvido, isso já está em treinamento. Perfeito. 1.011 unidades. 1.011 em E um um condomínio síndico só. só. E um síndico só. E, claro, uma assembleia é possível, porque agora a noção de tempo e espaço muda, né? O espaço digital permite que todos participem da assembleia, se assim for necessário, né? Que diferença realmente, como estamos na plena evolução. Nós temos muita questão também da LGPD, não é? Que trouxe desafios para a gestão de dados nos condomínios. E quais cuidados precisam ser tomados para proteger as informações dos moradores? Acho que é um bate-papo que ambos os nossos convidados podem falar a respeito. Perfeito, perfeito. Todos os dados são de responsabilidade realmente do condomínio. Sim. Quando contrata a administradora, isso é transferido, compartilhado com a administradora. Sim. E é preciso ter total segurança nisso, né? Então, a recomendação sempre é a contratação de sistemas com eficiência, sistemas que já estão, né, dentro da legislação da LGPD. E como informei, sempre na contratação é convidado a síndica, né? O síndico vem até o Sim. condomínio, onde nós traçamos juntos os perfis de usuário. O Conselho Fiscal, qual o perfil de usuário e o que é que o Conselho Fiscal vai acessar. Sim. O que é que o supervisor do condomínio vai acessar. Sempre tendo um total cuidado com as questões de LGPD. Então, o acesso do síndico, o que é que ele pode acessar. E, às vezes, a gente sempre corrige, né, e orienta o síndico, porque, às vezes, tem síndicos lá que quer, às vezes, parametrizar um acesso ao supervisor, que ele tem um acesso um pouco maior. Um acesso, diria até, de administrador. A gente sempre orienta, olha, Sim. o sistema ele já vem preparado. Quando eu informo que é supervisor, ele já diz, baseado na LGPD, quais são os acessos que ele pode ter. Então, Perfeito. temos o total cuidado, a total preocupação com todo o tratamento de dados do condomínio. Curiosidade, esse sistema foi desenvolvido por que empresa? O sistema que operamos hoje ele é da Superlógica. Perfeito. Ok. Você ia falar, Tainara? Complementando ao que o Washington falou, é também muito importante ter uma conversa, né, tanto com os conselheiros,
pelo menos os meus conselheiros, eles têm acesso à inadimplência e tudo mais. E é importante esse bate-papo inicial, explicando, mostrando o porquê, ter cuidado e tudo mais. Inclusive, acho que tem aproximadamente 1 a 2 meses que chegou um condômino meu e disse: eu quero saber quem são os devedores do condomínio. Eu fiz, infelizmente, eu não posso lhe dizer. Perfeito. Ele não queria saber o total nem os valores. Não, ele queria saber quem eram os vizinhos dele que estavam devendo. Ele ia te ajudar a cobrar. Eu fiz, eu não posso fazer isso, falando, a lei não me permite. Então, assim, a gente vai explicando, porque tem muita gente que realmente não tem esse conhecimento, acha que é uma besteira, mas na verdade não é. A gente precisa, de fato, então, ter na Assembleia não pode falar o nome de quem deve, do devedor não pode ser falado. Não, a gente fala lá, né, o quantitativo, quantas unidades, a quantidade de meses, o valor total, mas a gente não fala nomes nem unidades. E fica fácil. Olha, falando num aspecto legal, a LGPD, ela nos indica que não podemos dizer nominalmente quem está nem quanto está devendo. Então, isso é uma questão de legalidade. Agora, se você achar que tem algum motivo, você pode entrar na justiça para saber quem está devendo. Pronto. Justamente. Resolve, né? Está resolvida a situação, né, Pedro? E até uma discussão muito boa. Eu até tive uma palestra, estava até com o Pedro lá em Recife, onde eu falando de prestação de contas digital, o pessoal percebia que às vezes também demonizam muito a LGPD. Eu já tive situações... Eu acho que veio para ajudar. Veio para ajudar. Mas eu certeza. digo de gestores, às vezes, não quererem prestar informações que são de fato necessárias e tentar utilizar a LGPD para isso. Tá? Até eu fiz sempre analogia lá em Recife, eu utilizo muito isso, de que condomínio é uma empresa, os condôminos são os sócios dessa empresa. Então, esses sócios, eles têm o direito de receber as informações das contas do condomínio, todas as informações. É óbvio que, guardado alguns cuidados, como foi dito, questões de inadimplência, né? Às vezes é um condômino querendo utilizar isso para com o outro e o condomínio acabando ficando no meio desse fogo cruzado aí. Então é preciso ter muita responsabilidade, né? Atender a tudo que diz realmente na LGPD, mas também sem demonizar, sem querer colocar a LGPD como um obstáculo no momento de fazer uma prestação de contas de forma eficiente. Eu quero aproveitar, hoje a sua fala aí, né? Que ferramentas a digital, né, a sua empresa, utiliza para a gestão financeira e de contratos, né? O que elas podem oferecer de melhor. Perfeito. Como é que funciona isso? Como eu informei, hoje nós utilizamos a Superlógica, né? Um software hoje é conhecido nacionalmente. Perfeito. Tanto que ela evoluiu tanto que virou um banco, mas não vamos falar aí da Superlógica. Né? Então, assim, utilizamos a Superlógica combinado com alguns sistemas. A prestação de contas dentro da Superlógica, o síndico, quando vai para uma assembleia para poder fazer a apresentação de uma prestação de contas de um relatório. Nós combinamos ele através de APIs com o Power BI, né? Então isso é algo novo também para a gente. Iniciamos isso também, né? Somos precursores em apresentação de prestação de contas em Power BI. Um colega ou outro lá apresenta um PowerPoint, então a gente não fica no PowerPoint, vamos no BI, que traz justamente uma gestão visual, uma apresentação visual bem diferenciada. Então utilizamos tecnologias, IAs, nós temos aplicações, inclusive, de gestão interna. Temos total controle de cada funcionário, cada colaborador, o que faz a gestão de processos internos, o que cada condomínio vai ser feito durante o dia, nós temos o total controle através de tecnologia. A tecnologia é aliada sempre para quê? Como eu informei, tem algo que não dá para utilizar a tecnologia. No relacionamento, estou eu aqui hoje mesmo em Maceió, a administradora está funcionando, está rodando todos os processos, graças a essa tecnologia que ela é aplicada, né, para o bem do mercado condominial lá sergipano. Perfeito, né? Temos evoluído, temos realmente feito aí, com certeza, algo bem diferente do mercado condominial. Parabéns, realmente, eu acho, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Obrigado. Né? Tem feito. Minha querida Tainara, o que é que a sua empresa tem trazido de inovação? Como é que vocês têm trabalhado, ok? E o que é que você acredita que o nosso mercado, então, pode se beneficiar com a sua empresa? É hora do seu comercial. Então, eu venho numa parte mais diferente, né? Enquanto todos estão ali no foco da advocacia, na parte predial, eu venho na parte manutenção. De manutenção, justamente por sentir essa necessidade de perto,
né? Trabalho com isso desde a época que eu era mais operacional. E aí a gente via que a maioria dos condomínios começavam a pegar fogo, mas vamos lá ser bombeiro, mas vamos tratar, né, lá na ferida. Perfeito. Que é justamente a maioria dos problemas causados diariamente nos condomínios é a falta de manutenção. Perfeito. Principalmente lá, por se tratar de um ramo que seja... Sazonal, né? Então, uma boa parte do ano, as casas estão fechadas, Sim. né? E quando as pessoas esquecem de fazer as manutenções e quando começa aquele período, né, de alta temporada, aí começa a dar os problemas. E a gente sempre vai naquele foco de mandar uma mensagem: olha, você já prestou atenção, já fez a troca da sua boia, já fez a limpeza da caixa. Então a gente sempre está alertando ali os condôminos em relação a isso. É um olhar totalmente diferente. Perfeito, totalmente né? diferente. É um nicho. É um nicho dentro do nicho espetacular. Tem muito síndico que fica, Carlos, né? Só vendo a questão da estética, né? Se as plantas, a jardinagem... Não. Sim. A Tainara é diferente, ela vai na técnica, né? Exatamente. O nicho da manutenção. Interessante, né? Perfeito. Cada um no seu nicho, isso faz enorme diferença, né? Meu querido Pedro Erlon. Dr. Washington, nosso especialista em tecnologia, essas assembleias, né, que a gente, depois da pandemia, manteve as assembleias, né, virtuais e as híbridas. Mas me diga, ainda existe resistência por parte de alguns condôminos em relação a isso? Principalmente quem não é afeito com a tecnologia. Exato. Hoje em dia está bem comum, está mais comum lá. É justamente que a gente apresenta muito, né? Pegando um gancho na fala da Tainara, a questão da dor. A gente apresenta muito a tecnologia como um remédio a certas dores, né? Voltando ao condomínio que nós temos, né, de 1.011 unidades, tivemos a discussão de regimento interno. Perfeito. E aí, como discutir regimento interno em um condomínio de 1.011 condôminos em uma assembleia? Como é que faz uma assembleia? Primeiro, pergunta, Carlos, como é que faz uma assembleia e reúne 1.011 condôminos? Ainda bem que hoje tem o virtual, né? Contando que vemos o quê? Esposos, filhos também, porque, né? Como é que reúne? No estádio? É justamente sistemas virtual, e tecnologias, né? É o momento de você Se faz híbrida, então, não? Nós fazemos 100% virtual. Vamos explicar para o ouvinte o que é híbrido e o que é virtual. Vamos lá. Aquele condomínio que ainda não teve uma assembleia virtual, fazemos uma assembleia híbrida, que é uma assembleia presencial no salão de festas, bem como transmitida de maneira online para as pessoas que estão através lá do Zoom, das ferramentas que nós utilizamos. E nós temos vários cases aí de total sucesso de condôminos que dizem: eu estava dirigindo, viajando e acompanhando, né? Eu estava no hospital e acompanhando, estava no trabalho e acompanhando. Então, isso a gente consegue reduzir bastante as procurações em assembleia. O quórum realmente é um quórum muito legal, porque assim, não tem desculpa para não participar de uma assembleia. Até na rede você acompanha a assembleia. Na sua rede confortável, no seu sofá confortável, acompanha todas as assembleias. Bom, estamos chegando ao final do programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, aquele papo muito agradável aqui com o Washington, com a Tainara. 30 segundos então, Tainara, para as suas considerações finais, e 30 segundos depois para o Washington, considerações finais, e depois o meu expert, né, aqui também com suas considerações finais. Bom, queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e pedir para os condôminos abrirem, né, um pouco mais da mente em relação a essa parte de tecnologia, né, que realmente a tecnologia ela está vindo para incrementar, né, e facilitar o nosso dia a dia nos condomínios. Obrigado, Tainara Ferreira, síndica profissional aqui conosco. Washington Moreira, diretor da Digital Condominial. 30 segundos para as suas considerações finais. Perfeito, quero agradecer essa participação, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, do que nós amamos, vivemos, né, que é a administração de condomínio de forma digital, né, e como a Tainara falou, abrir a mente, realmente aceitar o novo, a tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí e vai sempre ajudar, facilitar a vida do condômino e melhorar o trabalho do síndico nos condomínios. Meu parceiro profissional, Pedro Erlon, 30 segundos. Bem, dizer que 1 hora é pouco, viu, Carlos? Para falar de condomínio, eu acho que se estenderia mais aqui, né? Por mais 1 hora. E dizer que, reiterar, nosso segundo programa, e estamos aí com um nível elevadíssimo de convidados e reiterando, todas as terças, Carlos,
Condomínio em Foco na CBN, das 15 às 16 horas. Um abraço a todos e até o próximo, Carlos. Perfeito. Mais uma vez, Tainara, gratidão pela sua presença. Obrigado. Gratidão, Austin Moreira, presença ilustre, né, Pedro? Realmente enriquecer aqui o nosso programa. E na próxima terça-feira, sob patrocínio da Aço Bom Preço, mais um Condomínio em Foco CBN Maceió. Comigo, jornalista Carlos Conce, e o meu parceiro profissional, Pedro Erlon. Até a próxima.